Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda a essa meditação da quarta-feira, né, do nosso processo de mistagogia em preparação para a Semana Santa, para Pentecostes. Espero que você esteja ainda vivendo, nessa oitava da Páscoa, o grito de que Cristo ressuscitou. E certamente, nessa noite tão santa, onde você celebrou a ressurreição do Senhor, você também renovou as promessas do seu batismo. E esse processo de mistagogia era exatamente aquele processo que os cristãos antigos ah, passavam a conhecer um pouco melhor esse sacramento tão importante que é o nosso batismo. Nós hoje valorizamos muito pouco o batismo. Nós, se vivêssemos o nosso batismo na sua plenitude, não precisaríamos de qualquer outro tipo de ferramenta para sermos os melhores cristãos do mundo. Mas não sabemos tanto quanto devíamos sobre o nosso batismo. Por isso, esse processo de mistagogia, eu espero que esteja sendo bom para você, está sendo bom para mim gravar. Quanta coisa eu estou me lembrando sobre a importância do meu batismo também. Vamos lá ver o que São Gregório de Nissa vai nos falar hoje. Ok. Ele hoje vai nos falar sobre conversão, passando pelo mar, mas sem pecado. Ora, na primeira Páscoa, os judeus que foram libertos da escravidão do Egito atravessaram o Mar Vermelho, a pé enxuto, e as águas que se abriram para eles passarem se fecharam contra o exército do faraó. Então São Gregório está nos convidando a celebrarmos essa Páscoa de uma forma diferente, atravessarmos o mar, como o povo de Israel atravessou. Mas, ao invés de afogarmos os soldados do exército do Faraó, afogarmos ali o nosso homem velho, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas manias. Em outras palavras, ele vai nos falar de conversão. Vamos ver o que ele diz. Escapamos do exército egípcio apenas para ficarmos aterrorizados com novos ataques de tentação além das fronteiras. Toda vez, no entanto, nosso guia chega com ajuda inesperada, que vem do alto, que vem de cima. E sempre que o inimigo com seu exército nos persegue à medida que fugimos, o mar é forçado a nos deixar passar. Nessa passagem, o guia que salvava com a força do alto era a nuvem. E nossos ancestrais usaram esse nome para se referir à graça do Espírito, pois ele é quem guiava os justos para a salvação. Quem segue o Espírito Santo, segundo São Gregório, passará pela água. Sairá do outro lado, porque quando esse passa, as águas se abrem para ele poder pisar. Ele, o Espírito Santo, abrirá caminhos e trará certeza de redenção para todo aquele que se deixar conduzir, afogando no mar qualquer um que nos persiga com a intenção de nos escravizar. Preste atenção e você entenderá o mistério da água em que descemos com todo o exército inimigo a nos perseguir e emergimos vitoriosos enquanto nossos inimigos se afogam no mar. Todo mundo sabe que o exército egípcio representa as paixões escravizadoras da alma humana. São essas paixões os nossos cavalos, os nossos carros, cavaleiros. Os soldados armados com arcos, estilos e artilharia mais pesada e todo o resto de forças inimigas.
Aparentemente, eles são invencíveis. Como esse exército é diferente de nossas tendências para a raiva, nossa sensualidade, desespero e ganância? O exército egípcio corre para a água perseguindo os israelitas, suas presas. Essas inclinações correm igualmente para nós, meus irmãos, que somos suas presas. Mas só seremos suas presas se nós assim o desejarmos. Se optarmos o conforto da vidinha de sempre que tínhamos no Egito e olharmos para trás e voltarmos para trás, nos deixaremos alcançar pelos exércitos do faraó, que nos levará de volta do que a gente já conhece e está acostumado a viver. Mas se seguimos em frente, a nuvem do Senhor, tal como ela fez, se colocando entre o exército do faraó e o povo de Israel, essa nuvem do Senhor, esse Espírito Santo, se colocará entre nós e as nossas paixões, os nossos vícios, impedindo que eles cheguem perto de nós, porque o nosso chamado é para o alto, o nosso chamado é para Deus. Sob a orientação da nuvem esclarecedora, a água dá vida àqueles que se refugiam nela, mas entrega a morte àqueles que os perseguem. O Espírito Santo vai fazer a mesma coisa com você. A escolha é sua. Se você escolher Deus, Ele te fará atravessar as águas a pés enxutos. Se você escolher voltar para trás, voltar para o seu homem velho, fazer com que essa graça do batismo que te lava, que te purifica, seja simplesmente um fato histórico na sua vida, Deus vai respeitar o seu livre-arbítrio e deixar que assim seja. As escrituras sagradas ensinam que aqueles que passam pela água devem emergir deixando o exército inimigo para trás. Pois se emergirem com o inimigo, permanecerão na escravidão, mesmo depois das águas, pois terão arrastado o tirano que deveria ter se afogado no mar. O que São Gregório está dizendo aqui é que muitas vezes passamos pela água do batismo. E por que ele está falando aqui de emergir? Porque naquela época o batismo era geralmente um mergulho de 3 vezes na água. Hoje a água é aspergida 3 vezes sobre as nossas cabeças quando somos batizados. Mas o sentido é o mesmo. Quando o povo de Israel passou, as águas se fecharam e afogaram o exército inimigo do faraó. Nós muitas vezes queremos voltar à tona depois do mergulho do batismo, mas queremos levar junto as nossas paixões. É como se nós estivéssemos salvando a vida, arrastando conosco aqueles que querem nos escravizar. Então, o que São Gregório está dizendo é: quando você subir, quando você ressuscitar com Cristo, quando você emergir das águas do batismo, saia criatura nova e deixe o homem velho para trás. Deixa os seus vícios se afogarem no mar. Saia sozinho, não saia acompanhado, não saia levando aquilo que fez de você o escravo que você foi no passado. O significado é o seguinte: todos aqueles que passam pelas águas místicas do batismo devem afogar toda a variedade de pecados que os atacam, seja um pensamento ou em ação. Então, ganância, luxúria, vaidade, orgulho, raiva, ciúme, inveja, tudo isso tem que ser afogado nas águas do mar, nas águas do nosso batismo. Pois essas são as paixões que vêm naturalmente para a nossa natureza humana. Nessa história, somos ordenados a afogar todas as formas de pecado nas águas salvadoras do batismo
e depois ressurgirmos das águas sozinhos, sem o homem velho. Só o homem novo tem que sair dessa água. Depois de atravessar o mar, os israelitas acamparam em um local onde a água era amarga e não potável. Essa história você encontra no capítulo 15 do livro do Êxodo. Mas naquela água, Moisés jogou a madeira, e quando a madeira tocou na água, a água se tornou doce e possível de saciar a sede. O texto corresponde à nossa experiência. Quando desistimos dos prazeres egípcios, quando desistimos das nossas paixões, dos nossos vícios, dos nossos picadinhos de estimação, que nos escravizavam antes de passarmos pela água do batismo, a vida a princípio parece difícil, sem graça, sem cor, sem prazer. Mas se deixamos o Espírito Santo agir, aquela água que era amarga se torna doce, saborosa, refrescante. A amargura é porque sentimos falta dos antigos prazeres. Só que o prazer dos antigos prazeres, ele é instantâneo. Dura um minuto só. Mas a água doce, a água da vida que Deus quer que você beba, ela te sustenta por toda a eternidade. E essa é a diferença. Uma vez que a madeira atinge a água, ou seja, segundo São Gregório, uma vez que nos unimos ao mistério da ressurreição, que começou com a madeira da cruz, então a vida virtuosa cresce mais doce e refrescante do que qualquer prazer sensual, porque essa nova vida é adoçada pela nossa esperança nas coisas que estão por vir, nas coisas que são eternas. Para você rezar, São Gregório recomenda, em primeiro lugar, que você tenha consciência de que o pecado é o grande inimigo, como se fosse o exército do faraó que vai entrar naquele mar vermelho com você, tentando te levar de volta. Mas o que Deus te ensina? Todos aqueles que passam pelas águas místicas do batismo devem afogar a variedade dos seus pecados que os atacam, sejam eles em pensamento ou em ações. Segunda coisa que São Gregório te convida a rezar: nós somos ordenados para afogar todas as formas de pecado nas águas salvadoras do batismo e sairmos dali novas criaturas. Então, não é só afogar o homem velho, que é o primeiro ponto de oração, mas é deixar o homem novo surgir. O homem e a mulher moldados pela água viva de Cristo. E o mistério, quando desistimos dos prazeres que a gente afoga nesse mar da graça, a vida a princípio parece amarga, sem graça, sem cor. Mas uma vez que nos unimos ao mistério da cruz, deixamos a ressurreição de Jesus agir em nós e nos chamar para a vida nova, para a vida eterna, a que somos vocacionados. O que era amargo se transforma no mais doce e saboroso dos prazeres, a eternidade junto de Deus. Para você guardar no coração, meu irmão, a água da vida àqueles que refugiam nela, se você está abraçando o seu batismo. Mas essa mesma água é aquela que afoga o exército do inimigo, como afogou todos aqueles que foram vítimas do dilúvio, como afogou o exército do faraó. Deixe ela afogar o seu homem velho, suas manias, seus pecados, seus vícios, e deixa surgir um homem novo. E para colocar em prática
Faça uma lista de todos os hábitos ruins que você sabe que não te fazem bem. Assuma um propósito de afogá-los no mar da água da vida do Espírito Santo. E deixe esse Espírito te fazer nascer de novo, fazer nascer um homem novo, voltado para o alto, merecedor da graça de Jesus Cristo. Faça um plano de se converter, de deixar para trás aquilo que você sabe que te faz mal. E deixa aquele que você sabe que te faz bem te levar em segurança para outra margem do rio. Que assim seja, meu irmão, minha irmã. Tenha um santo período de mistagogia. Amém.